Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar fundo em um dos maiores, se não o maior, enigma da inteligência artificial moderna, a tal da alucinação. Por que esses sistemas que parecem ter acesso a todo o conhecimento do mundo, de repente, do nada, inventam fatos com uma convicção quase assustadora? A nossa análise de hoje vai se basear num trabalho fundamental de Adam Tallman-Kalai e seus colegas, que propõe uma visão estatística e eu diria até contra-intuitiva, para a gente desvendar esse mistério. E já adianto, a resposta que a gente vai encontrar é muito mais profunda do que um simples bug ou uma falha no sistema. E, para começar, vamos direto ao ponto com um exemplo que é, no mínimo, irônico. Os próprios autores do artigo perguntaram a 3 dos maiores modelos de linguagem do mercado uma coisa bem específica. Qual foi o título da dissertação de doutorado do Adam Kalai, que é um deles? Os resultados são um retrato perfeito do problema. O Llama, como a gente vê, inventou um título, um ano e uma universidade. O DeepSeek fez exatamente a mesma coisa. O ChatGPT chegou um pouco mais perto do tema, mas também errou o título, o ano e a instituição. E a resposta correta era um título completamente diferente do ano de 2001 da Carnegie Mellon University. Ou seja, esse slide é o sintoma da doença que a gente vai diagnosticar hoje. Quando os modelos não sabem a resposta, eles não dizem "eu não sei", eles criam, eles alucinam. E isso nos leva, então, à pergunta central de toda essa discussão. Entender a causa raiz desse comportamento é absolutamente crucial, especialmente para quem está se preparando para desenvolver, utilizar ou até mesmo regular essas tecnologias aqui no Brasil. Pensem bem, se a gente não entende por que eles são tão confiantemente errados, como é que nós vamos poder confiar neles para tarefas críticas na medicina, no direito, na engenharia? O que, afinal, está acontecendo por baixo dos panos na matemática do sistema que leva a esse resultado? Bom, a nossa investigação vai seguir um roteiro bem estruturado, em 6 passos. A gente vai seguir uma abordagem de diagnóstico e solução. Primeiro, a gente vai definir bem o enigma, depois investigar a sua origem estatística, entender os fatores que causam os erros e por que eles continuam acontecendo. E, por fim, a gente vai explorar o que os autores propõem como um caminho para termos IAs mais confiáveis no futuro. Vamos começar então colocando os pingos nos is. O que é exatamente uma alucinação? Do ponto de vista técnico, a alucinação em um modelo de linguagem é a geração de uma informação que soa muito bem, parece plausível, mas que, na verdade, é factualmente incorreta ou não tem base nenhuma nos dados fornecidos. E o pior, ela é apresentada com uma certeza, com uma confiança que simplesmente não se justifica. É fundamental entender que isso é diferente da alucinação humana, que é uma experiência sensorial perceptual. Na IA, é um erro de geração de texto. Então, guardem bem esses 3 pilares. Parece verdade, plausibilidade, mas não é, incorreção, e é dita com muita certeza, confiança indevida. O artigo nos ajuda a categorizar essas falhas em 2 tipos principais. Primeiro, a alucinação intrínseca. Isso acontece quando o modelo se contradiz com a informação que a gente acabou de dar para ele no próprio prompt. É como no exemplo. A gente pergunta quantos Ds tem em DeepSeek e ele responde 3. É uma falha de lógica interna, de atenção ao contexto imediato. Já a alucinação extrínseca, que é bem mais comum, é quando a resposta do modelo entra em conflito com o conhecimento do mundo real. É quando ele inventa uma data de aniversário, um fato histórico, uma informação biográfica. Certo, agora a gente já sabe o que são alucinações e como elas se manifestam, mas a pergunta de $1 milhão continua. De onde elas vêm? Não é um bug misterioso, e sim, como a gente vai ver agora, uma consequência direta e matemática do próprio processo de treinamento. E é aqui que a gente entra no coração do argumento de Kalai e seus colegas. A análise deles mostra que a origem do problema não está em alguma imaginação defeituosa do modelo, mas sim na estatística pura e fria do seu pré-treinamento. É aqui que a gente encontra a causa raiz de tudo. E esta é a tese central do artigo. Pensem comigo. Para o modelo conseguir gerar uma resposta correta, ele precisa antes, de forma implícita, ser capaz de julgar um universo de respostas possíveis. A tarefa de gerar um texto correto, na verdade, contém dentro de si uma tarefa muito mais simples. A de olhar para um texto e simplesmente classificar: isto é válido ou isto não é válido. A lógica é inevitável. Se o modelo não é perfeito nessa tarefa mais simples de julgar, como ele poderia ser perfeito na tarefa muito mais complexa de gerar? Para formalizar essa ideia, os autores propõem um experimento mental, que eles chamam de teste Is It Valid, ou IIV. A sacada aqui é simplificar o problema. Em vez de tentar analisar o processo complexo de geração de texto, vamos analisar uma tarefa mais simples, a de classificação. A gente treina um classificador para fazer uma única coisa: diferenciar textos válidos, tirados dos dados de treino, de textos com erros. E aqui vem a conexão crucial. O próprio modelo de linguagem pode funcionar como esse classificador. Como? Simplesmente olhando a probabilidade que ele mesmo atribui a uma determinada frase. Frases boas tendem a ter uma probabilidade mais alta.
E essa redução do problema de geração para classificação nos leva a este resultado matemático que é, ao mesmo tempo, simples e muito poderoso. Ele nos diz que a taxa de erro generativo, ou seja, a taxa de oscilações, é, no mínimo, maior ou igual a 2 vezes a taxa de erro que o modelo comete ao simplesmente classificar se algo é válido. A intuição por trás disso é forte. Se a fundação de um prédio, que é a capacidade de classificar, já tem rachaduras, a estrutura que a gente constrói em cima dela, a capacidade de gerar, vai ser inevitavelmente ainda mais instável. Mas aí surge uma dúvida. Por que o modelo não pode simplesmente dizer "não sei" quando não tem certeza? E é aí que entra o conceito de calibração. O objetivo matemático do pré-treinamento força o modelo a ser estatisticamente honesto. Isso significa que as probabilidades que ele gera devem refletir as probabilidades reais encontradas nos dados de treinamento. Um modelo bem calibrado, que espelha a incerteza e a ambiguidade da própria linguagem humana, precisa cometer erros de vez em quando. Um modelo que nunca errasse seria, por definição, mal calibrado, porque ele estaria falhando no seu objetivo primário, que é modelar a linguagem de forma realista. A conclusão aqui é meio paradoxal, mas é fundamental. O mesmíssimo processo matemático que torna um modelo estatisticamente honesto sobre a linguagem também o força a cometer erros. A alucinação não é um acidente, é uma consequência matemática. Ok, então a gente já entendeu que a propensão ao erro é uma característica estatística do modelo. Mas o que, no mundo real, funciona como gatilho? Vamos dar uma olhada agora nos fatores que pioram esse problema e fazem a taxa de erro aumentar. O artigo identifica vários desses fatores. Nós vamos focar nos 3 principais, que são centrais para o argumento dos autores. Os chamados fatos arbitrários, o uso de modelos com representações pobres para certas tarefas e, claro, um velho conhecido de quem trabalha com dados: a qualidade do material de treinamento. Primeiro, os fatos arbitrários. Pensa em coisas como data de aniversário, número de telefone, são informações que não seguem um padrão lógico. O modelo não pode deduzir um aniversário, ele precisa memorizar. E a teoria estatística nos diz para olhar para os singletons, que são os fatos que apareceram uma única vez em todo o gigantesco volume de dados de treinamento. Esses singletons são como a ponta do iceberg da ignorância do modelo. E a conclusão aqui é brutal. Se, por exemplo, 20% dos fatos sobre aniversários nos dados de treino são singletons, pode esperar que o modelo alucine em, no mínimo, 20% das vezes que for perguntado sobre um aniversário que ele nunca viu. O segundo fator é o que os autores chamam de modelos pobres. Isso não significa que o modelo é ruim em tudo, mas que a sua arquitetura interna, a sua forma de representar o conhecimento, é inadequada para uma tarefa específica. O exemplo aqui é ótimo. O modelo antigo, de trigrama, que só olha as 2 palavras anteriores, provavelmente cometeria um erro de concordância de gênero, porque o she, lá do começo da frase, está muito longe para ele enxergar. Já um transformer moderno, com sua janela de contexto ampla, acerta. Ou seja, a adequação da representação interna do modelo para a tarefa em questão é absolutamente fundamental. E por último, o fator mais intuitivo de todos, o famoso garbage in, garbage out, ou, em bom português, lixo entra, lixo sai. O modelo é um espelho estatístico dos seus dados de treinamento. Se a internet, que é a sua grande fonte de dados, está cheia de desinformação, de teorias da conspiração, de erros factuais, o que a gente espera que o modelo aprenda? É exatamente isso. Ele não tem um sensor da verdade inato. Ele tem um sensor de padrões textuais. Ele aprende a replicar o que é mais comum, seja certo ou errado. Então fica claro, os erros vêm da natureza dos dados e das limitações da arquitetura. Mas, e o pós-treinamento? O ajuste fino? Ele não existe justamente para consertar isso? Se sim, por que as alucinações continuam sendo um problema tão persistente? A resposta para isso é surpreendente. E essa resposta nos leva para fora do campo da estatística e nos joga diretamente no campo da teoria dos jogos, da psicometria e dos incentivos que movem toda a indústria de IA. A analogia que os autores usam aqui é simplesmente perfeita. O modelo de linguagem age como um concurseiro ou um vestibulando numa prova. Imagine uma prova de múltipla escolha onde uma resposta errada e uma resposta em branco valem a mesma coisa. 0. Qual é a estratégia ótima? É sempre chutar quando se tem a mínima dúvida. Os modelos de hoje vivem exatamente nesse cenário. Eles estão perpetualmente em modo de prova, sendo incentivados a arriscar um palpite em vez de humildemente admitir a incerteza. E isso não é só uma analogia. Esta tabela mostra a dura evidência. Esses são os principais benchmarks da indústria. São os vestibulares que definem quais modelos são considerados os melhores. Olhem para a última coluna. Penaliza, não sei, MMLU, PRO, GPQA, Math,
A resposta é um sonoro e repetido sim. Isso significa que dizer não sei é punido, valendo o mesmo que um erro. O sistema, de forma sistemática e generalizada, recompensa a adivinhação e penaliza a honestidade intelectual. A consequência disso é profunda e um tanto preocupante. Nós estamos otimizando os modelos para a métrica errada. Nós estamos criando excelentes fazedores de provas, máquinas de passar em testes, mas não necessariamente parceiros de conversação confiáveis, que são cientes das suas próprias limitações. O problema não é que a gente não consegue treinar um modelo para ser mais cauteloso. O problema é que o modelo mais cauteloso, hoje, teria um desempenho pior nos placares que a indústria inteira usa para medir o progresso. Em outras palavras, nós estamos ativamente incentivando o exato comportamento que nós afirmamos que queremos eliminar. Pois bem, o diagnóstico está claro. O sistema de incentivos está doente e perpetua o problema. Então, qual é o tratamento? A proposta de Calley e seus colegas não é um novo algoritmo revolucionário e complexo. É algo muito mais elegante. É simplesmente mudar as regras do jogo. A proposta é a gente introduzir metas de confiança explícitas na avaliação. Funciona em 3 passos. Primeiro, a gente define um limiar de confiança, por exemplo, 90%. Segundo, essa regra do jogo é comunicada ao modelo de forma clara, no prompt. E terceiro, e aqui está a grande mudança, a gente altera o sistema de pontuação. O acerto continua valendo mais 1, o não sei vale 0, mas um erro agora acarreta uma penalidade pesadíssima. Com o limiar de 90%, o erro custaria 9 pontos negativos. De repente, o chute se torna uma aposta de altíssimo risco e economicamente inviável para o modelo. E com essa simples mudança, o sistema de incentivos vira de cabeça para baixo. A gente sai de um jogo que recompensa a superconfiança e a adivinhação para um que recompensa a honestidade intelectual e a cautela. O objetivo muda. Não é mais maximizar acertos a qualquer custo, mas sim dar respostas corretas dado um nível de confiança exigido. A gente passa a buscar o que os autores chamam de calibração comportamental. Não precisamos que o modelo nos diga tenho 85% de certeza, mas sim que ele haja de acordo com o limiar que nós exigimos. É uma mudança de medir conhecimento bruto para medir conhecimento confiável. Ao mudar as regras dos benchmarks, a indústria inteira seria forçada a otimizar seus modelos não apenas para performance máxima, mas para confiabilidade. Bom, estamos chegando ao final da nossa jornada. Vamos agora juntar todas as peças, sintetizar o que aprendemos e refletir um pouco sobre as implicações de tudo isso. A nossa investigação nos contou uma história com 2 partes bem claras. Primeiro, nós vimos que a alucinação nasce da matemática, da dificuldade inerente de classificar o que é válido e o que não é, um problema que é piorado por dados raros e limitações do modelo. Mas, e isso é crucial, a alucinação sobrevive e prospera por causa dos incentivos que nós mesmos criamos, por causa das regras do jogo que definimos. A solução, portanto, não é apenas um algoritmo melhor, mas sim regras melhores para o jogo todo. Claro, é sempre importante ter uma visão equilibrada e reconhecer os limites. Esse framework que a gente discutiu é extremamente poderoso para analisar respostas a perguntas factuais. Mas o desafio de controlar erros em IA é mais amplo. Ele se estende a tarefas mais abertas, como escrita criativa, raciocínio complexo ou a compreensão das nuances pragmáticas na linguagem. Esse trabalho é um primeiro passo gigantesco, mas a jornada para controlar todas as formas de incorreção em IAs ainda é longa. O grande mérito do trabalho de Calley e seus colegas é transformar o problema da alucinação. Deixa de ser um mistério sombrio a ser temido e passa a ser um desafio de engenharia e de design de sistemas a ser resolvido. A pergunta que fica não é mais se nós podemos reduzir as alucinações, mas sim como e principalmente a que custo. E isso nos deixa com esta pergunta final, que transcende a tecnologia e toca nos valores que queremos para o nosso futuro. Como sociedade, como desenvolvedores, como usuários, nós estamos dispostos a talvez sacrificar um pouco da performance bruta, de ver os números nos placares de competição diminuírem um pouco, em troca de construir uma IA que conhece os limites do seu próprio conhecimento, uma IA em que possamos de fato confiar. Essa é a escolha que muito provavelmente definirá a próxima era da inteligência artificial.